Boa noite, abençoados. Iniciando uma live. Boa noite. Vamos acenando aqui. Como é que tá o som? Alguém pode me dar o retorno? A minha voz tá bom? O áudio? O som aqui do fundo também está bom? Tá muito baixo? Tá muito alto? Boa noite, boa noite, boa noite, Mônica, Aparecida, a Paula, Cristiana, perdão, a Ieda, tudo ótimo, tá tudo certinho, normal. Então o som não tá muito alto não, né? Que bom, boa noite, querido, abraço daqui de Rio de Janeiro, o som está perfeito, gratidão, gratidão, boa noite ao Eric, boa noite a Denise, boa noite a Francine, a Vivi, mais abençoados entrando aqui, Adriana, boa noite, mais abençoados, a Carla, a Tati, oi, 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 está perfeito, a Fátima, Gabu Mendes, né? Viviane Matos, boa noite de Portugal, boa noite, boa noite. Olha, eu estou recebendo muitas mensagens referente às visões, os acontecimentos, né, tudo o que está acontecendo. O que eu falei para vocês em 2021, em 2022 e encerrando a parte das visões referente à Venezuela em 2024, quando Maduro estava sequestrando muitas pessoas. Lembram disso? O que eu falei para vocês? Que nas visões viria liberdade, liberdade para o povo da Venezuela. Eu vi as pessoas gritando liberdade, sorrindo, felizes, pois viria liberdade, e isso não estaria longe, pois há muitos anos eles não têm essa liberdade, há muitos anos, né, não tem, mas nas visões isso estava próximo, a liberdade chegaria para eles. Deixa eu arrumar o fio aqui. Então estamos passando pelas visões, mais uma das visões aí, ó, se concretizando, né? E eu fico muito feliz. Boa noite, boa noite. Agora o caminho volta para o Brasil, tá? Tem o Brasil aí no meio também, gente. Então se preparem, tá? Porque o que eu falei para vocês, na parte das visões, eu falei o quê? Tô arrumando aqui, gente. Eu não faço sobrancelha, tá, gente? Então eu tô só arrumando. Minha sobrancelha ela é assim mesmo, tá vendo? Eu não faço sobrancelha, tá? É que eu vejo como tá aqui certinho, outra tá com os fios pra cima, então eu tô arrumando aqui, viu? Na época eu falei para vocês que eu via muito fogo, pessoas nas ruas, gritando, e isso seria no ano de 2024 que aconteceu lá na Venezuela, isso daí. Até tem os posts aí, tem os destaques, né? E ali eu falei para vocês, no destaque eu falei que a liberdade iria vir. Até algumas pessoas grandes de celebridades no mundo entraram em contato referente a essa visão, né? E falei, calma, que isso vai acontecer e não vai demorar não, estava à frente já, né? E então estamos passando pelas visões. O Brasil ele entra nesse percurso também, viu, gente? Entra nesse percurso. Vocês estão compartilhando? Compartilha a live aqui. Compartilhem essa live. Boa noite a Carla, boa noite a Vai, Gisele, boa noite, olha só, a Regiane, né? Vamos acenando aqui. Boa noite a cada um de vocês, boa noite a todos que estão entrando. Boa noite. Deixa eu ver que horas são. 8 horas, né? 8h11, olha só, mais cedo, né? Boa noite, boa noite. Boa noite ao Diogo aqui, boa noite a Tati Machado, boa noite. Bom saber que o Brasil entra nesse combo, sim, Tati, ele entra sim. Boa noite a Carol,
Brasil como fica. Brasil a gente vai falando aos pouquinhos do Brasil, viu? Aos pouquinhos. Boa noite a Neuzinha, boa noite a Consolatanos, boa noite Harry, boa noite. A Elza lá de Portugal, boa noite. A Ana Louredo, boa noite também. Imagino que o Maduro vai entregar muita coisa. Tati, tem muita coisa aí no meio, viu? Tem muita coisa aí no meio. Boa noite a Sandra, a Júlia, boa noite, a Carol, boa noite, gente. Olha quantos abençoados entrando aqui na live. Boa noite, Raixa, Jardins, o Jefferson, a Gisele, Hernandes, Grupo dos Rosa, a Elisamira, olha que bonito o nome, Elisamira. Viviane Almeida, boa noite, gente. A Eliana também aqui, ó, boa noite. Adriana, boa noite, assistindo da Alemanha. Gratidão pelo carinho, sejam bem-vindos. Vários irmãos, ó, várias pessoas conectadas aí de vários países, né, do mundo todo. Boa noite a Bruninha. Mas é bom ter acontecido, não é, Harry? O André Ventura de Portugal está a apoiar. O André Ventura, eu já falei dele, hein? Eu falei que Portugal ia receber uma grande mudança, né, voltada aí de política e já... Bom, o que foi dito lá aconteceu, né? Então, se preparem aí para os novos caminhos que virão. Boa noite a Marie Souza, né? Mari Souza, acho que não, Mariene Souza. Boa noite, boa noite. A Vilma, boa noite. Olha, da Flórida aqui, boa noite. A Venezuela tem, cadê? A maior reserva de petróleo do mundo, Eric falando. Ah, eu vi algumas pessoas falando sobre isso, que o Trump tem segundas intenções com a Venezuela. Gente, precisamos entender o seguinte. As pessoas às vezes focam na escassez, não focam na prosperidade. Quando uma pessoa não passa por uma situação difícil na vida, né, algo que ela não tem o que comer, pessoas morrendo, familiares adoecendo, você ficar em filas, às vezes dias e dias para pegar um saco de farinha, um papel higiênico ser um absurdo. É muito fácil as pessoas falar que o Trump tem outros interesses por trás. Agora eu sempre fico me perguntando assim, na nossa cidade, onde as pessoas moram, tem empresas, tem trabalhos, e as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam dessas empresas, as pessoas precisam estar trabalhando para sobreviver, não precisa? Faz parte da vida do ser humano. É igual uma pessoa pegar e falar assim, ah, mas fulano ali está comprando uma bolsa de 30 mil reais, 10 mil reais. A pessoa foca na escassez, na reclamação. Ela se limita viver a prosperidade, da bênção do dinheiro. Ela quer olhar na vida do próximo e julgar a vida do próximo. Ela não sabe que aquela pessoa que compra uma bolsa de 10 mil reais, ou 20, ou 30 mil reais, ela doa às vezes 1 milhão para outras instituições durante um ano, ela faz outros tipos de caridade, mas a pessoa não sabe dessa parte e ela quer julgar o que ela está vendo ali. Como se qualquer pessoa, a pessoa que está julgando, ela tem a liberdade de comprar o que ela quer, não tem? Às vezes, pela situação financeira dela, ela compra o que ela deseja. Aquela pessoa com a situação financeira dela vai comprar também o que ela deseja. Então, a gente não tem que julgar o próximo. Se o Trump tem alguma intenção sobre petróleo, haverá muito mais trabalho e liberdade para o povo. Então, não vamos focar tem uma intenção. Não, gente, está acontecendo uma liberdade. O comunismo está chegando ao fim, está detonando, acabando. É que as pessoas não passam por isso, elas não têm noção o que é viver nisso. Então elas se apegam em julgamento, elas se apegam em escassez para ficar falando, mas é isso, é por causa disso. É que a pessoa não vive nesses lugares, elas não passam a ter aquela realidade. Então é fácil julgar o que está acontecendo em outro lugar. É assim quando a pessoa recebe um julgamento de alguém e se dói aquilo nela. E ela fala o que é, mas você não está na minha pele, você não sabe o que eu estou passando para você julgar o que é certo ou errado. A mesma coisa são as pessoas que estão lá. Então a gente tem que olhar a bênção e não o que a gente acha que é por isso, é por aquilo. Não julgamento, gente. Vamos olhar a bênção em geral. Parem de olhar julgamento, de querer justificar, julgar o próximo. Eu tenho certeza que essas pessoas que ficam julgando não gostam que alguém julgue a vida delas.
Mas é aquelas pessoas que adoram sentar a bundinha numa cadeira e ficar apontando o dedo pro próximo, do que é certo e do que é errado. Parem. Tá? Quanto mais as pessoas reclamam, mais escassez ela tem na vida, tá bom? Vamos olhar as bênçãos que está acontecendo. E vai acontecer muitas, muitas bênçãos, muitas ainda. E Brasil está no percurso, tá? Tem percurso aí no Brasil também. Ó, como é que tá falando, né? Igual a Amazônia, né? Amazônia mesmo, gente. Eu falei para vocês que a Amazônia iria ser fatiada. O que que aconteceu? Começou a ser fatiada. E aí vai, não adianta, não adianta. É igual esses artistas. Tem muitos artistas aí que ficam levantando bandeirinha, salva a Amazônia, salva o bolso deles. Ah, pelo amor de Deus. Acha que engana quem? Eu que não engano, né? As coisas vão acontecendo e melhorando, né? Igual aqui, ó, a Ana, né? O importante é o povo livre e próspero. Sim, as coisas vão acontecendo e se ajeitando. Calmem, calma. As coisas vão se organizando agora de hoje em diante. Acabou a necessidade de fugir para o Brasil e para o mundo inteiro, Beth. Exatamente. Agora virá muita, muita limpeza ainda, viu? Esse ano é um ano voltado à justiça, é um ano que vai ser. Muita coisa vai ser julgada esse ano. Muita coisa. Esse é um ano de crescimento, é um ano de seguir caminhos, é um ano de mudanças. Eu mesmo estou no meu percurso de mudança, hein? Eu já estou vendo alguns apartamentos. Só não sei, gente, eu estou muito na dúvida. Aqui ou próximo de São Paulo. Mas é um percurso. Boa noite, a Angel. Angel, boa noite. Portugal, espero que mude como dantes um pedacinho sagrado de um povo tranquilo. Portugal está num caminho difícil, complicado, né? Isso eu falei para vocês há uns 3, 4 anos atrás. Mas tem mudanças aí, viu? Ah, mas aqui, ó, o Joel também, ó, Portugal está nesse plano de mudança. Portugal está sim. A Lu também, ó, boa noite aqui de Portugal. Gente, eu tô com saudade de Portugal, hein? Eu quero ver se esse ano eu vou aí em Portugal. Falou sim, Antonieta. A Isabel também no processo de mudanças. Olha só que bênção, hein? Tô lendo aqui a mensagem de vocês. Ontem alegre-nos com os que se alegram, exatamente. Que é isso aqui? Ah, tá, é pedidos para participarem. Tempo de mudança é bom, sim, 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 sim. E ó, eu quero vir fazer uma live com vocês. Isso aqui, ó. De oráculo. Ó, caiu uma carta, hein? Olhem a cartinha que caiu. Coração, emoções, sentimentos. Esse é o ano que vai mexer muito nisso. Esse é um ano que vai mexer muito, 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 muito nos corações.
Então, não sei se eu vou abrir hoje, tá? Mas tá aqui, tá aqui. Eu quero marcar uma live para a gente fazer um oráculo e dos signos. Bom, como um bom sagitariano, eu já sei que Sagitário, ó, quem tem algum sagitariano aqui? O sagitariano? Se tem, já fica ciente, hein? Esse ano, o ano vai vir assim, ó, bater mesmo assim, ó, na perna, no bumbum, tipo assim, ó, tem que mudar. Esse ano é um ano de mudança, hein? Já fiquem ciente de uma coisa. Esse ano vai trazer muita prosperidade para o elemento fogo, tá? Áries, Leão e Sagitário. Primário, médio e maturidade. Tá? Então nós temos aí 3 signos que vai acender bastante essa energia da transmutação esse ano. São mudanças. O que o fogo faz? O fogo transmuta, né? O fogo ele promove uma mudança, ele queima. O fogo arde. Esse ano vai ser um ano assim de arder, de pegar fogo, hein? Um bom sentido. Então, Áries, Leão, Sagitário. Vai ser um ano muito bom, hein? Como um bom sagitariano. Então, eu já estou sabendo aí do meu ano, né? Então, vai ser um ano de mudança, um ano de prosperidade, porque é Marte, tá? A energia do Marte, a energia do fogo, a energia do vermelho. Então, ele vai trabalhar com esses 3 signos muito. Então, vem transformações. E eu estou no meio. E eu tô quase pulando nesse meio de vez já, gente. Quase. Touro, ó, nós vamos falar, eu vou fazer uma live para depois para falar os signos para vocês. Tá bom? Aí eu vou estar fazendo uma live certinha. Agora eu só vim falar assim por cima, né? Porque sagitariano aqui já sabe, né? Eu vim falar um pouquinho, estou falando de mim, já aproveitei e falei dos signos de fogo aí. Mas eu vou agendar uma live com vocês. Eu estou finalizando alguns mapas para entregar. E depois que eu finalizar, aí sim eu vou falar. Aí nós vamos fazer uma live, tá bom? E o mapa, Sirlene. Então, eu vou finalizar os mapas. Eu estou finalizando, entregando alguns. A hora que eu finalizar, eu venho fazer a live com vocês de signos. Ó, Virgem vai. Eu vi 2 pessoas perguntaram aqui. Vai estar um pouquinho apertadinho, viu? Até uma moça mandou ainda um vídeo para mim sobre, até mandou, que era? Ah, de signos também. E ali estava falando Sagitário, teve Virgem. Foi os únicos 2 que falaram, Sagitário e Virgem. E falando de mudanças também, mas Virgem, por pegar essa energia mais terrena, essa energia mais forte da base da Terra, esse ano, então, calma, porque depois nós vamos falar melhor sobre isso, tá? Eu não vou ficar dando spoiler aqui para vocês, não. Bom, o som está muito baixo. O áudio, vocês estão ouvindo essa frequência no fundo? Está muito baixinha, está dando para ouvir. Olha, eu vou fazer uma live depois depois que eu digo outro dia. Quando eu entregar os mapas, aí sim, eu vou fazer a live com vocês de signos. De signos e de oráculo, tá bom? Sabe que eu gosto do oráculo, né? Desde criança, então aí eu vou fazer. Vou fazer algumas lives com vocês. Ah, eu conversei com uma amiga minha, que ela não estava bem esses dias agora. E ela perguntou, ela falou assim que sente saudade da live não, da sessão que tinha de Reiki, né, com Ho'oponopono. Então, eu estou pensando agora fazer uma sessão de Ho'oponopono, tá? Não agora, tá? Talvez agora em janeiro, porque tem a limpeza energética, que eu vou dar abertura à limpeza energética do ano, tá? Então, começar o ano, tem a limpeza energética aí, né? Finalizou no ano passado. Então, tem a limpeza energética e eu estou pensando, né, em fazer a sessão de Ho'oponopono.
Não, sem spoiler, hein? Não vou dar spoiler dos signos aqui hoje, não. Mas dei um pouquinho do meu só do meu. Do meu já pegou aí já o Leão e Áries também, né? Harry, meu filho viaja de avião dia 18 para a Argentina e volta dia 27 de janeiro. Tudo bem nessa viagem? Luciana, faça as orações com os salmos que foram passados hoje, na madrugada ali, tá? É para fazer as orações. E coloquem a intenção das orações em ação, tá? Eu estava de olho. Maria Elvira, beijo, beijo. Eu estava de olho em viagens para Argentina também. Opa, deixa eu mudar aqui. Espera aí um pouquinho, gente. Vou pegar de muita coisa que está aqui para ver essa questão da Europa. Como será esse amanhã o Harry Europa, né? Vocês gostariam do Harry na Europa? Quem daqui gostaria de ver o Harry na Europa? Quem gostaria de ir comigo em orações lá em Fátima? Ó, a Lua agora, Mayra, a partir de hoje, ela está incrivelmente aberta para fazer tudo que você desejar, tá? Rituais, pedidos, banhos, é maravilhoso, né? A Malu em Portugal. Eu queria tanto ver você em Portugal. Vai ver. Vai ver. Como eu falei para vocês, eu tenho uma missão. Eu já falei isso para vocês há uns 2 ou 3 anos atrás, eu não lembro agora se faz 2 anos ou 3, que eu recebi uma missão. Lembram disso? Vocês lembram? Eu já falei para vocês há uns 2 anos. Acho que 3 ou 2, eu não lembro. É uma missão mesmo de Maria. E eu tenho essa missão para fazer. É uma missão que vai doer. Não que vai doer, mas vai deixar saudade. Tem muito a ver com saudade também. Então, assim, e ela tem tudo a ver com a Europa ali. Então, por isso que eu estou falando, Harry na Europa. e é isso. Então, nós estaremos juntinhos em orações, hein? Essa missão você irá ficar quanto tempo lá, Josiane? É indefinido. Indefinido, não sei. Eu não sei qual é o período, quanto tempo. Eu sei que é estar ali em oração. Eu até comentei para vocês, na época que eu estava lá e nós estávamos indo para a igreja, lembra que eu comentei para vocês? Estava eu, a Mari, a Maria, a Juliana e o Rodrigo. Estávamos nós 5. Fomos na igreja, da igreja a gente foi na outra igreja, lá em Fátima mesmo, tem a igreja nova. E chegando nessa igreja nova, antes de chegar nessa igreja nova, tinha uma criança numa cadeira de rodas, e estava eu... era eu e a Maria ou era eu e a Juliana? Me deu um branco agora, quem que estava comigo naquele momento? Porque foi um momento bem espiritual. E eu senti que ali eu tinha que fazer uma oração para aquela criança, né? Aí o mentor falou que não, que a hora que eu entrasse na igreja ia ter um trabalho lá dentro. Porque ali, ele falou a questão assim, que não pode relar na criança, que não gostam, né? Pode interpretar diferente. Então, ok, se eu tinha um trabalho com criança para fazer lá dentro da igreja, então vamos para a igreja. Eu acho que era a Juliana que eu estava, ou era Maria, agora eu não lembro. E daquele momento ali, aquela criança que estava na cadeira com o pai ou com a mãe, eu não lembro quem que era que estava junto, e eu ia agachar ali e fazer oração para aquela criança. O mentor falou que não, que esse trabalho ia ser feito dentro da igreja, lembram disso? Eu continuei caminhando com ela e nós chegamos, nós 5, lá dentro da igreja, na porta da igreja. E nós entramos, e quando nós entramos, estava eu acho que a Mari, o Rodrigo, a Maria e a Juliana. O mentor me segurou pelo braço e falou, vem comigo. E eu fui. E eu não falei para eles nada. Eu estava assim, eu só segui o que me pediu. E eu fui andando no meio das cadeiras, né, que tem na igreja. Eu fui, né, e fui indo. Tô indo. Aí ele falou, para aqui, né? Ele falou, aqui você vai fazer oração. Aí eu ajoelhei, no que eu ajoelhei, aí apareceu Fátima, né, a imagem de Fátima ali, a aparição, e tinha perto de mim
acho que 2 famílias, eu acho. Por que tinha perto? Até então eu nem tinha visto isso. A hora que eu agachei, eu ajoelhei e fui fazer a oração, que ele falou que era para mim ajoelhar, e ali manifestou a imagem de Fátima. 2 criancinhas, menininhas, pequenininha, gente, pequenininha, vieram das famílias, as 2 vieram, cada uma da sua família, vieram e ajoelharam ao meu lado. Eu estava aqui, a outra ajoelhou aqui e a outra aqui. Nós 3 se ajoelhamos de frente à aparição e começamos ali a oração. Nós oramos e eu escutei as mães chorando, né? Que lindo, elas nunca fizeram isso com uma pessoa estranha, né? Porque não era algo estranho, não era uma coisa incomum, era uma aparição que estava tendo ali, aquelas menininhas pequenininhas, nós estávamos representando os 3 pastorzinhos ali, eu e essas 2 menininhas, mas menininha pequenininha. A Maria viu, a Mari viu, a Juliana viu, o Rodrigo viu, isso tudo acontecendo, a igreja viu isso acontecendo. E as mães começaram a chorar porque elas falaram assim, elas nunca viram as filhas fazer isso, rezar, ajoelhar e muito menos perto de um estranho, foi o que elas falaram, ajoelharam e rezaram. Aí eu peguei, olhei para uma olhou assim para mim com um sorrisinho, tipo assim, eu tô vendo, né? Aí eu coloquei a mãozinha na cabeça dela assim, né? Terminei a oração, levantei e saí, que eu fiquei com vergonha. Eu levantei e saí. Aí as mães vieram, abraçaram ela, chorando, assim, emocionadas, né, com aquele momento que foi bonito. Então ali eu tive uma missão, uma revelação. E eu venho segurando tudo isso, né? Porque isso mexe muito comigo, mexe muito, muito mesmo. E lá em Fátima eu via muitas pétalas de rosas brancas caindo, achando que é ali. E eu esqueço que eu estou com esse microfone aqui. Apesar que esse aqui é o último modelo. É esse último modelo aqui que ele neutraliza som alto e baixo. Se a pessoa eu posso gritar aqui que ele não estoura o áudio. Até vou postar depois para vocês o link desse daqui para quem quiser adquirir, é muito bom. Então, eu estava falando aqui, Maria, da missão na Europa. A Sueli, beijos também. Eu estive em Israel, Jerusalém, é mágico, só quem lá foi percebe. Joel, é um lugar que eu tenho vontade de conhecer também. Deve ser muito lindo mesmo. O som está ótimo, mas que bom. Eu fico com medo porque como está aqui, né, eu esqueço que eu estou com ele aqui, eu falo alto aqui, né, eu me empolgo aqui com vocês. Vontade de conhecer Jerusalém, os caminhos de Cristo. Olha, imagina a energia que deve ser esse lugar. Deve ser incrível, deve ser muito linda mesmo. Você está com uma carinha tão linda, tão leve. Elica, tô sim. Oi, desculpa, cheguei agora, não entendi. Você vai morar na Europa? Eu tenho uma missão lá, que é o que eu falei para vocês uns 2 anos ou 3 anos atrás. Tem essa missão na Europa. Então tem uma mudança aí, mas não é agora, mas tem uma mudança. Então eu tô meio que abrindo esse projeto com vocês, porque é difícil. É um processo bem difícil. Não é o Brasil, né, gente? É outro país. Guarda-roupa, às vezes tem embutido, né? Cama eu já tenho na casa lá da minha mãe. Geladeira, então eu não vou conseguir mudar para apartamento e mobiliar um apartamento. Não tem como, né? E morar no apartamento e ficar dependendo também de comida dia a dia, também não quero. Então, vou ter que ver uma geladeira, ou um frigobar, alguma coisa assim. Então, tem que ter uma mudança. E essa mudança, então, eu estou pensando nessas questões aí, do que tem que ter dentro do apartamento. Então, por isso que eu falei, eu tenho que ir com calma, gente. Ou janeiro ou fevereiro. Eu tenho que ver essas questões. Micro-ondas mesmo, não uso. Isso vocês sabem. Que eu cheguei até a pensar antes de ontem, eu até comentei com uma amiga minha, né? Eu estava falando, acho que foi, se eu não me engano, acho que eu falei até com a Maria Elvira, se eu não me engano. Se eu não me engano, ou eu pensei, que tem hora que eu penso, não que eu estou falando com o espírito, mas a hora que eu penso mesmo. E
E eu pensei em micro-ondas, só que eu não uso micro-ondas há muitos anos. Não uso porque ele faz mal, viu, gente? Micro-ondas, ele adoece o corpo físico mesmo. Você quer esquentar alguma coisa? Tem um fogão, tem um fogo, aquece ali. É mais complicado, mas é mais saudável, tá? Você vai trabalhar com a energia das salamandras, a energia do fogo, tá? A energia do sul, a energia que transmuta, a energia dos guardiões do sul. Então você vai trabalhar a energia que é transmutação do vermelho, da força e da vitalidade. Trabalhem com fogo. Micro-ondas, ele vai mexer com as moléculas do alimento. Falou, deve ser falou, né? Ele vai mexer com as moléculas do alimento e adoece o corpo físico. Isso que eu estou falando não é o Hari que está dizendo da boca para fora, eu estou falando de algo que você não escolhe. Eles marcam e dá o dia, você vai. Aí eu fui, marcou o dia, eu fui lá, era uma médica. Aí eu entrei na sala dela, eu peguei e comecei a falar com ela. Falei, olha, eu queria um remédio para dormir. Aí ela começou a perguntar, mas por que você quer dormir? O que acontece, né? Aí eu falei, meu Deus, até eu explicar para ela que é espiritual, a mulher vai achar que eu sou louco, né? Porque eles ficam esperando qual é o motivo, se é ansiedade, se, né, e por aí vai. E eu falar para ela que não é físico, é espiritual, né? Aí eu comecei a me abrir para ela, falei, olha, aqui eu vejo espíritos. Eu vejo espíritos, eles vêm no quarto, não pode ter autorização, mas eles vêm, eles pedem ajuda. Tem uns que ficam gritando, que aí já não é pedido de ajuda. E às vezes atrapalha muito dormir. Gente, tem vezes que incomoda demais, né? Hoje em dia está mais controlado, mas incomodava muito e eu não conseguia dormir. E quando era parte de visões, eu passava mal, muito mal. Tanto que quando teve incêndio, não sei se foi um mês antes, eu acho que foi um mês antes, eu falei para vocês que faz de conta, que eu não lembro a data, faz de conta que nós estamos em janeiro, faz de conta que vai ser agora em fevereiro. E eu vi a data que ia ter esse grande incêndio, e eu falei, eu lembro que era no dia 8, eu falei, dia 8 vai ter tanto incêndio, vai ser noticiário. Gente, tinha um espírito junto com essa médica. E esse espírito pediu oração para a mãe dela, só que a reação dela era uma pessoa cética. A diva, eu lembro, o Fernando lembra, foi um momento muito difícil para mim, esse do incêndio, né? Aí ela pegou, eu falei, bom, ela é cética, pelo jeito que ela olhou para mim, aí eu falei, olha, doutora, está pedindo muita oração para sua mãe. Tem uma senhora assim, está aqui do seu lado. Eu lembro até dessa senhora, ela era magrinha, bem magrinha. Ela está do seu lado, ela está pedindo oração para sua mãe. Ela olhou assim para mim de um jeito tipo, né? Tipo, nossa. A Isabel também aqui, eu lembro. A Bia, eu lembro dessa live. E, enfim, do incêndio, né? Aí eu peguei, passei a mensagem para ela. Aí ela pegou e escreveu para mim, prescreveu o remédio para mim dormir, porque eu não estava conseguindo dormir, né? Não dormia. Só que na hora que eu estava saindo do consultório dela, eu falei, bom, eu passei a mensagem que é pedido de oração. Foi pedido oração para sua mãe de livramento. É um livramento que ela precisa, tá? E essa senhora colocava a mão aqui, no coração. Aí eu peguei e falei para ela, né? E eu fui sair. No que eu fui sair do consultório dela, eu lembro que eu coloquei o pé para fora, a metade do corpo eu saí para fora na porta. Aí o espírito falou assim, fala que é para Dona Tal. Ai, que vontade de chorar. Que é para Dona Tal. E falou o nome. E o nome está sendo dito aqui agora. Começa com L, o nome dessa mulher. Que eu não vou falar agora porque não foi para vocês essa mensagem. Aí eu falei, está falando que é para essa senhora, tá? Para oração para essa senhora. Na hora que eu falei o nome, a médica olhou para mim. Ela parou e olhou para mim e falou, é a minha mãe. É o nome da minha mãe. Eu falei, quase que eu falei, mas eu estou falando para você? Nossa. Aí ela olhou para mim, tipo, falou o nome da minha mãe aqui. Falei, então, esse espírito está falando que é oração para ela, para mim. E eu acho que para confirmar era ele falou alguma coisa que era íntimo dele, que eu acho que só ela saberia. Aí ele pegou e falou assim para mim, eu estava até aqui, eu lembro que eu estava nesse sofá e ele estava ali, na minha frente ali.
E ele pegou e falou assim, alguma coisa de fino, fino. E eu achei que ele estava dizendo que eu estava fino. Eu lembro até desse momento. E eu peguei e falei para ele, falei, nossa, senhor fulano, né? Não, eu não estou fino, eu sou gordinho, né? Ele falou, não, o meu apelido é fino. Acho que era isso, fino. Isso nós conversando aqui, eu e ele, né? Aí eu falei, ele tá falando, e eu rindo. Aí ele falou, ele tá falando que o apelido dele é fino. Ela falou que sim, esse era o apelido dele, né? Então, era um momento que o Espírito veio para confirmar a presença dele ali também. Então, isso foi tudo no momento assim que chegou, eu fui passando, tá? Então, não é para mandar, não precisa mandar. Quando recebe a mensagem, vai passando. É igual um rapaz uma vez entrou, eu lembrei dele agora também. Ele sempre participa agora aqui na live. Ele entrou numa live minha, parece que ele caiu na minha live aquele dia. Ele entrou, porque até então ele não, acho que ele não me conhecia. Eu não consigo lembrar o nome dele. Eu lembro até agora dele, no momento lá da live. Eu sei que ele, do nada, ele caiu na minha live, eu estava fazendo uma live. E ele estava na live e veio uma senhora, uma mulher loira. E ela veio e falou a mensagem, falou o nome dela. E era para ele. E ele se emocionou, né? E ele se emocionou, e aí ele confirmou que era a mãe dele. Foi isso. E ele não seguia, ele não me conhecia, ele entrou na live lá e chegou. O Espírito chegou e trouxe a mensagem para ele ali na hora. No momento que ele me conheceu, chegou e trouxe a mensagem. E ele está até hoje, ele segue até hoje aqui a página. Eu sou muito grato pelo carinho dele, da mãe dele que já partiu, né, e era a mãe dele. Então, assim, não precisa falar, gente, eu queria saber fulano de tal. Não, se tem permissão, se chega a mensagem, eu passo a mensagem, tá bom? Lembro da Enina, que se formou, e o espírito deve ser pai, né? Veio, você falou pão, e pediu para ela pegar uma caixa na gaveta da cômoda. Teve isso também, verdade. Teve um momento assim, que o espírito, não lembro agora se era o pai, eu não lembro, que veio e falou acho que para ela pegar uma caixa, né? Na cômoda, não lembro onde é, e eu acho que tinha era sobre um papel, um rolo, alguma coisa, né? Eu acho que ele participou e que ele viu, e era essa formatura, alguma coisa dela, alguma coisa que ela fez, né? E ele falou até onde estava isso, e ela confirmou que estava nessa gaveta, não sei lá onde que era, no quarto dela, né? E o Espírito trouxe essa... Porque o Espírito, gente, os nossos entes queridos, eles nos visitam. Eles participam do nosso dia a dia. Ele vê o que você está fazendo, o que você está sentindo. Ele participa, não que ele fique o tempo todo aqui com você, mas eles participam da sua vida. Então, aquilo que você sente, ele sente lá também. Ele recebe a sua energia, porque tudo é energia. Aqui, entendemos matéria, mas a matéria é uma energia densa, é condensada. Já é átomos, está vibrando, que é diferente do plano espiritual, é outro tipo de energia. Então, eles sentem, eles veem, eles recebem a sua oração, eles recebem o seu carinho, tá? Eu já falei isso várias vezes para vocês. Há anos eu venho falando sobre esse carinho, eles recebem. Então, cuidado em ficar chorando demais, porque eles recebem. Por exemplo, você tem uma data que eles gostam muito, participam daquela data. Se é aniversário de quem partiu, lembra, partiu, ele gosta ou ela gosta daquele aniversário, comemora aquele dia ali, como se a pessoa estivesse ali com você, porque ele está recebendo, é uma alegria, uma felicidade. Então, tenta trazer do luto para o amor, tenta trazer do luto para algo gostoso, né? O Espírito ele vai receber aquilo de você e ele vai estar feliz por saber que você continua bem e feliz. Eu sei que esse processo não vai ser do dia para a noite. Não existe um processo do dia para a noite de você estar mal e ficar bem, né? Não. Leva, às vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos e por aí vai. É igual relacionamento. Dentro do estudo, para a pessoa esquecer, que não é esquecer de vez, mas para ela deixar de parar de pensar naquela pessoa, leva, às vezes, 7 anos para aquele estado mental sair do corpo físico, da parte mental daquela pessoa. Leva um tempo. Imagina quem partiu. Então, é doloroso? Fica eterno aí. Mas tenta trazer do luto, né, da dor, o amor, né, o carinho, aquela bilhete dela premiada, ela mostrou o número que foi passado, ela mostrou a série
comprovando ali para todo mundo, ela participou da live, na live mesmo ela ainda falou e mostrou. Então assim, todos nós temos uma sequência numérica, só que é dado essa revelação. Então, quando é dado. Só que existe o quê? O merecimento da pessoa. Então, às vezes as pessoas não entendem isso. Primeiro, a espiritualidade, ela não está aqui para trazer dinheiro para ninguém. Isso é uma consequência ou um benefício, ou, enfim, que seja do ser humano, dessa dimensão, daqui da Terra, tá? Então, a espiritualidade, ela não está aqui para falar, vou fazer ser rico, bumba. Não. Espiritualidade não é o gênio da mágica, da lâmpada mágica, gente, tá? Não é o gênio do Aladim. Então as pessoas têm que acordar para isso. Às vezes a pessoa acha que o espírito, a espiritualidade, é um gênio do Aladim, da lâmpada mágica. Não, não é. Nós temos uma sequência numérica e é dado a nós o merecimento de ganhar aquilo. O que é o merecimento? Você está vibrando positivo, você está elogiando, você está agradecendo, você está sendo grato, você está fazendo caridade. Quando você passa a ter uma amizade com pessoas que eu gosto de me vestir, eu gosto de comprar uma roupa que não precisa ser de marca, não precisa ser cara, mas é uma roupa nova. Não precisa ser 10 roupas, uma camisa no mês ou uma camisa daqui 2 meses, algo que te faça sentir melhor, eu comprei algo. Aquela pessoa que gosta de comer num prato bonito, aquela pessoa que gosta de comer num talher bonito, aquela pessoa que come numa taça bonita. Quantas vezes eu queria comer em talheres lindos, eu não tinha condições de comprar, eu ia nos 1,99, tinha talher dourado, eu comprava 1, 2, 3, 4, mas eu tinha em casa. O importante é que eu ia olhar para aquela mesa, eu ia vibrar prosperidade ali. E você chega depois nesse patamar que você deseja, você chega, porque você começa de passos pequenos a mentalizar, a prosperar, a vibrar aquela conquista. Aí você está com pessoas que desejam montar uma empresa, pessoas que estão vendo um emprego melhor, pessoas que estão buscando viagens. Você passa a querer aquilo para você também, não é uma inveja, é vivenciar aquilo. Curte, compartilha, manda nem se for para você mesmo, compartilha para você. Você vai movimentar o algoritmo da página, porque a página tá paradinha, né? Eu fiquei parado um bom tempo aí, tá bom? Eu fiquei parado um bom tempo aí. Ela tá atingindo de novo, parece que é 1 milhão de visualização agora. Mas assim, compartilhem, né? É uma forma de estar pedindo o carinho de vocês também, pelo trabalho espiritual que está aqui. E, de certa forma, você acaba levando, né? Você contribuindo, acaba... o algoritmo entendeu que vai compartilhar para mais pessoas. Tá? Então, se você gosta do trabalho do Hari, do trabalho espiritual, eu peço esse carinho de vocês, tá bom? Esse carinho de vocês. E compartilha, comenta bastante. A Terezinha mesmo, às vezes ela vai na live, depois que eu posto, ela comenta 3 comentários, 4 comentários. Comentem, quanto mais vocês comentarem, mais vocês curtirem, mais vocês compartilharem, o Instagram entende que a live foi relevante. Então ele vai começar a distribuir ela e divulgar mais a página, tá bom? Então façam isso. Eu vou ter que fazer uma oração acabando a live, porque teve algumas energias que foram manifestas e precisam ser encaminhadas. E teve uma energia que ela manifesta muito com fogo, né? E isso pode trazer incêndio, né? Às vezes até na casa da pessoa. Então, cuidado, tá? Mas vamos fazer a oração, né, para que ela seja encaminhada também. Então, lembrando, a hora que eu entregar o restante dos mapas, eu vou vir fazer live no período da tarde com vocês, live